foco, determinação, disciplina, intenção, fé e tudo isso de coração. Superar não é uma escolha, superar muitas vezes é uma necessidade. E hoje, aqui no nosso Mais Yoga, você conhecerá exemplos e também aprenderá dicas de como o yoga pode te ajudar a superar os obstáculos da sua vida. O que é que você deixou de lado? Onde você abandonou os seus sonhos lá atrás, deixando tudo para depois, tudo para amanhã e acabou não realizando nada? Chegamos no final do ano e as pessoas prometem o que vão fazer no próximo ano e a grande maioria delas abandona os próprios sonhos lá no meio do caminho. Acreditar em você já é metade do caminho. Retome a sua estrada, comece passo a passo. Não desista de você e hoje eu estou aqui para dar dicas de como você pode trazer de volta os seus sonhos, se recolocando no seu próprio caminho, não abandonando aquilo que você mais gosta, trazendo muito mais vida aos seus dias. Acompanhe com a gente aqui no Mais Yoga no canal 15, como você pode transformar o seu próximo ano num ano fantástico. E estamos aqui com o nosso Mais Yoga e é uma honra estar aqui com o Jean Carlos, um exemplo de superação e é daqui de Apucarana. E estamos aqui para conhecer a sua história, Jean. Como que foi que aconteceu a sua mudança? Quando que foi? Quais emoções você tinha que te levaram a mudar radicalmente a sua vida? O que é que você fazia antes? E como foi que você mudou? Qual o caminho que você foi trilhando para chegar ao seu estado físico e mental de superação, força que você tem hoje? Bem, a minha história começa na verdade em 2010, né? Com o nascimento da minha filha Sofia, né? Eu digo que ela foi uma mola propulsora, porque até então eu sempre fui um gordo sedentário, quase mórbido, né? Você tinha quantos quilos nessa época? Eu cheguei a pesar em torno de 138 quilos. Né? Daí, tipo assim, a gente ia no médico, mas o médico falava, você precisa emagrecer. Só que você nunca dava atenção. Mas quando a minha filha nasceu, foi um choque para mim. Eu digo assim, foi um choque emocional muito grande, né? Ela nasceu, foi para UTI, teve um probleminha. Daí eu me senti assim na obrigação de ter que melhorar a minha vida para poder cuidar dela. Então a partir daí eu marquei como ponto assim, ela nasceu em 30 de abril, né? Eu marquei para eu começar no meu aniversário. Eu tentei um pouquinho sozinho, daí assim, eu preciso fazer alguma atividade. Daí eu comprei uma bicicleta e comecei a pedalar no dia 3 de dezembro de 2010, né? E aí eu nunca mais parei, né? Sim. Então antes eu era uma pessoa muito ansiosa, muito mais preocupada, qualquer coisa assim eu diria que me abalava, né? Eu não tinha um controle emocional muito grande e nem físico, né? Porque obviamente eu tinha muitas limitações por causa do meu próprio peso, né? Eu carregava praticamente, comparado a hoje, quase 50 quilos a mais, né? Então você tem muitas dificuldades, você tem muitos problemas que a obesidade acaba te trazendo, não só físicos, mas eu diria assim mental, tipo assim, até o fato mesmo de você não ter uma autoestima para você comprar uma roupa. Eu me lembro que eu usava a mesma roupa, né, por anos. Eu tinha dificuldade de ir comprar roupa em loja, eu me sentia muito mal, porque foi assim, passando um ponto onde você não tinha mais tamanho para mim, eu tinha que mandar fazer camisa, por exemplo, né? Eu tive uma viagem, por exemplo, que eu ia ficar fora do país cerca de 12 dias e eu precisava levar roupa, e eu fui em lojas onde vendia os tamanhos maiores e não tinha. Então assim, o fato da minha filha ter nascido me ajudou a mudar assim corpo e alma mesmo. Você sempre teve sobrepeso desde a infância ou não? Eu sempre Quando que foi? Eu tenho fotos desde criança, eu sempre fui uma criança gordinha. Eu sempre gostei de comer. Então assim, e comer é um prazer, né? Sim. Só que assim, eu acho que eu era muito mais um escravo da comida do que eu tinha na comida a função dela, que era dar energia pra gente e tal. Então hoje eu faço um acompanhamento já
faz 2 anos que eu tô com o nutricionista, o Flávio dos Anjos. Sim, então bem ele é esportivo, então ele monta o meu, conforme o meu período pré-prova, meu período de prova e pós-prova também, ele me ajuda hoje. Eu fiquei muito tempo só fazendo o exercício por si só, me ajudou a perder peso. Eu me lembro que assim, de dezembro para fevereiro eu já tinha perdido tipo 6 quilos. Olha, em 8, só na bicicleta, né? Só pedalando, mas assim, eu pedalava todo dia, eu pegava assim, tipo... Assim, o primeiro dia, na verdade, foi engraçado, porque eu pedalei 2 quadras e aí eu empurrei o restante, cheguei em casa, tipo, meio chorando, falei pra minha esposa, nossa, me arrependi de ter comprado essa bicicleta. Sentiu uma frustração? Não, eu moro numa subidinha, daí tinha uma senhora, ela dava risada, falava, eu quero ver o dia que você subir pedalando. Olha! Né? O dia que eu cheguei, eu moro próximo do Biguaçu, próximo do Parque das Aves. Só subida ali. O dia que eu consegui chegar na catedral pedalando, pra mim foi uma vitória. E aí, eu comecei a fazer o trajeto da 28 uma vez, daí 2 vezes, 3 vezes, até que eu comecei a fazer 30 quilômetros no circuito da 28. Isso você sentiu assim, na sua autoestima, você foi percebendo que a frustração e a ansiedade diminuíam enquanto a autoestima melhorava ou você tinha altos e baixos? Não, eu acho assim, foi um processo natural, bem como você falou. Tipo, enquanto no processo de emagrecimento, eu fui tendo um pouco mais de autoestima, mas não pela questão estética, né? Só pela questão estética. É lógico que isso é um fator importante nesse processo. Só que assim, o processo de ansiedade, de autoconfiança, foi aumentando gradativamente, que o esporte foi passando, não, porque inicialmente ele foi uma necessidade de saúde, né, e familiar, né, só que depois assim, eu fui me sentindo bem fazendo o esporte e eu fui agregando, então tipo, eu fiquei 1 ano pedalando, depois eu comecei a nadar, né? Depois eu comecei a correr, né? E aí eu juntei os 3 no triatlo. Daí, Sim. 2 anos após eu começar o processo de pedalar, eu fui fazer minha primeira prova de triatlo, que aí é um desafio, né? Você entrar no mar, depois a primeira prova foi o short, foi o Sesc Caiobá, nada 750, pedala 20 e corre 5. Já cansa só de ouvir, né? Pra quem não tá acostumado. Daí você já tem aquele choque. Daí eu lembro que eu saí assim emocionada. Não, assim, eu peguei minha filha, passei com ela. Sim. Um negócio assim impressionante. Tinha feito provas menores aqui em Apucarana, em Maringá, mas essa foi um pouco maior, né? Você tinha assim, apoio de quem? Quem que te apoiava? Você tinha parceiros nessa época? Nessa época, assim, eu fui procurar, no caso, um técnico, né? Uhum. Eu fui procurar um técnico aqui na região e aí eu me adaptei com um técnico de Curitiba, Sim. Cristiano Solac, né? Que ele começou a me passar planilhas online, né? E faço reunião com ele via Skype e tal, porque à medida que o desafio foi aumentando, obviamente eu precisava me preparar um pouco melhor, né? E aí eu fui fazer um meio Ironman, né? Que é essas distâncias, 1.900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo. E assim, estava muito difícil, daí eu já comecei a chorar. Depois de quanto tempo que você começou? Isso daí, eu acho que depois de pedalar, depois de começar a pedalar em dezembro de 2010. As 2 quadras. As 2 quadras, 2 anos depois, praticamente. Rápido, hein? E aí eu conheci um pastor nessa meia maratona, né? Assim, eu sou cristão, mas assim, aí eu passei, ele viu que eu tava chorando, força rapaz, força e tal. Aí eu fiz amizade com ele, depois eu descobri que ele era pastor, daí ele me falou um versículo que tá até em Provérbios, né? Que acho que vem a ver com essa questão assim, tipo assim, aquilo que tu imaginas, tu serás, ou tu és, né? E aí, um pouco do slogan do Ironman é esse, né? Tipo assim, você não existe impossível. Só que eu fiz esse casamento, daí tipo assim, eu acho que aí foi um grande baque na minha vida, tipo assim, não tem dificuldade, se eu tô fazendo isso, já perdi peso, aí eu já tinha perdido quase 30 quilos, né? Já venci a obesidade, a minha filha... Sem medicação? Sem nada, Foi na reeducação alimentar? Reeducação alimentar e exercício. Todo mundo assim me pergunta se eu fiz cirurgia bariátrica, né? Se eu tô usando droga. No seu caso não precisou de não nada, foi nada. Né? Assim, porque tem pessoas que demoram às vezes 2, 3 meses para me ver e dá uma diferença. Assusta. No caso, quando eu comecei com o Flávio, aí é que eu acho que, assim, meu corpo deu uma outra enxugada, né? Eu tinha perdido peso, mas assim, daí eu comecei a definir, né?
Obviamente que eu, por causa do peso, eu fiquei um pouco de pele na cintura, né? Mas isso não me atrapalha esteticamente, porque hoje a questão estética e a saúde, a saúde é mais importante, esse bem-estar meu é mais importante, né? Como foi a sua emoção quando você completou a sua mais difícil prova, que no caso foi o Ironman de Fortaleza, Florianópolis? Qual foi a prova assim que você mais se sentiu realizado em ter completado? Assim, é um misto, né? Assim, o Ironman, daí no caso, né? Você nada 3.800, pedala 180 e corre depois uma maratona, 42 quilômetros, né? E eu fiz as duas esse ano, eu fiz 3 meio Ironman, até me senti preparado a fazer o meu primeiro Ironman full, que chama, né? Florianópolis teve um gostinho porque eu pude levar a minha família, foi minha mãe, minha filha, então elas viram e tal. E por ser, acho que o primeiro, realmente tem aquele desafio de você, você nada. E eu fui lá, e em dezembro eu sofri um acidente, eu tive uma lesão no ombro, eu tinha aquela dificuldade, como é que eu vou nadar, como é que eu vou chegar lá, meu ombro ainda meio que parecia que rangia, né, e tal. Mas aí saí do mar, venci aquela etapa, pedalei, daí assim, como é que eu vou correr agora os 42 quilômetros? Então comecei a correr, comecei a passar os magrinhos, né, e tal, e você começa a sentir e tal, daí eu comecei a dar força também para as pessoas que estavam andando. Olha. Vamos, tá chegando, e não sei o que. Eu me lembro assim que a hora que a última volta, né, da corrida, você corria 20 km, depois você fazia 2 de 10 e entrava num pórtico que dava 2 km. Um rapaz que estava passando, eles vão dando tipo chuquinha assim para marcar você. E o rapaz parece que não queria dar chuquinha para ele, mas é aquela emoção da prova. Sim. Daí eu falei, amigo, falta 2 km, olha o que você já venceu. Porque a prova é uma emoção muito grande. A hora que dá eu corri os 2 km finais mais rápido que o primeiro quilômetro. Olha. Porque você sabe que a tua família tá lá, porque aquele pórtico acho que representa a superação dos treinos, uma superação tipo assim... É como se o físico já ficasse do lado, tipo assim, e você vai com o mental. Você solta... na verdade não é você, não é teu corpo. Sim. Né? É a tua cabeça. E uma prova dessa, eu aprendi que, acima de tudo, você treina o corpo. Mas assim, se você não preparar a tua mente, se você não estiver bem consigo mesmo, bem espiritualmente falando, em harmonia com a sua família, você não consegue concluir essa prova. Porque daí assim, o mental passa a te vencer. Né? Antes eu tinha uma limitação física, que nem eu falei, aproximadamente 48 quilos, mais ou menos, para ser exato, né? Mas assim, não seria nada se eu tivesse feito a bariátrica, se eu não tivesse trabalhado a minha cabeça. E eu acho que isso que foi a diferença, por exemplo, de ter feito o emagrecimento num processo mais natural. Né? Porque eu fui trabalhando principalmente a cabeça. Então hoje a comida, eu não como. Eu comia uma pizza sozinha, tomava 1,5 litro de Coca-Cola todo dia, entendeu? Então, churrasco, final de semana, nunca fui de beber bebidas alcoólicas, não tenho por esse hábito. Então, mas assim, eu acho que foi me moldando. Então a comida eu fui tirando aos poucos, eu fui ver, por exemplo... Foi sofrido isso ou você não sentiu assim? Não, é sofrido, por exemplo, quando, assim, não mais talvez por conta assim, eu não preciso talvez emagrecer mais hoje, mas assim, como a gente tem as provas, obviamente que você tem que trabalhar. Então, tipo assim, o período pré-prova é muito difícil. Então, além do volume de treino ser muito exaustivo, você tem que controlar a tua alimentação, ou você muda a tua alimentação, e não que você passa fome, mas assim, você sente necessidade e às vezes sente algumas vontades de comer coisas, por exemplo, né? Mas assim, então é onde você também, mais uma vez, tem que estar com a cabeça forte. O mais difícil não é a prova em si, o mais difícil é a carga de treino. Você chega, por exemplo, num sábado, você chega a ficar 7 horas pedalando, entendeu? Ou pedalando e correndo, que eu fazia muitos treinos assim, pedalava 6 horas e saía para correr ainda meia hora, 40 minutos. No sábado, no domingo, eu pedalava tipo 40 km, depois ia correr 25, né? Quando eu não tinha longo, né? Às vezes a pessoa, mas até onde que você vai correr? Eu saio de Apucarana, vou até Arapongas e volto, né? Aí as pessoas, nossa, mas como é que você consegue? Um passo de cada vez. Só que o que acontece? Eu acho que não é o corpo, é a mente. Porque assim, primeiro que você tem que saber que eu já fico assim, né, à noite, né, eu vou ter que fazer, é um treino difícil, né, mas assim, eu vou conseguir fazer esse treino,
entendeu? O que você põe em foco? O que você coloca? É completar a prova, é você se sentir realizado, saber que você se supera cada vez mais, ou motivar as pessoas? O que é assim a sua prioridade? Eu não, assim, tem muitas pessoas que falam que motiva, né? E tal. Tem gente que fala assim, mas por que esse pessoal corre, né? Então teve casos assim, por exemplo, de quando nesse período inicial mesmo que eu estava emagrecendo, tinha um rapaz que ele ficava ali no Dr. Goiaba e ele me via pedalando, tá? Ele me via pedalando. Aí teve não foi bem uma prova, mas foi um passeio ciclístico que era no aniversário da cidade, ali próximo do 28 de janeiro, que era o circuito das águas de mountain bike, e aí a saída era do Lagoão. Daí ele chegou pra mim e falou assim, eu via você pedalando e eu vi que você parava na bicicletaria que tinha na Oswaldo Cruz, que acabou fechando, do Marquinho, e aí ele chegou lá pra ele e falou, eu quero uma bicicleta igual aquele rapaz que pedala aqui, porque se eu vejo que ele todo dia tá pedalando, tá emagrecendo e tal. Então tem pessoas que falam isso pra mim. Se inspiram. O meu irmão parou de fumar, começou a pedalar por conta de mim. E tem outras pessoas que acabam falando, mas assim, eu não acabo não fazendo tanto pensando nas outras pessoas, porque o meu motivador acabou sendo a minha filha. Sim. Na prova, como a prova você tem 17 horas para terminar, eu sempre penso em terminá-la. Porque só o fato de você terminar 17 horas tem o mesmo título da pessoa que ganhou o primeiro lugar. 17 horas é o Ironman que você tem. Que são essas medalhas? Vamos ver as medalhas aqui também. Aqui. Essa aqui é de Florianópolis, olha, para vocês verem, aqui está nadando 3,8 quilômetros, bicicleta 180 quilômetros e de corrida 42 quilômetros. Dá quase 17 horas para acabar uma prova dessa? O tempo limite é 17 horas, mas essa daqui eu completei em 11 horas e 12 minutos. Sim, tá? Então eu nadei, se não me engano, 1h18, pedalei em 5h30 e fiz a maratona em 4 horas. Nessa daqui... E essa é de Fortaleza. Olha que medalha linda. Que medalha linda. Florianópolis é frio, Fortaleza é o... calor de rachar. Lá é muito... A primeira foi de Florianópolis. Foi de Florianópolis, foi em maio. E essa daqui foi agora dia 20 de novembro, né? As mesmas distâncias, só que as condições são um pouco mais difíceis, né? O mar é um pouco mais agitado, Florianópolis você pode usar uma roupa, Fortaleza não pode. Aí eu tive um probleminha na bike, então eu perdi uma meia hora, então aí me prejudicou um pouco a corrida. Quem são os seus apoiadores? Tanto para Florianópolis quanto para Fortaleza, né, para os Ironmans, eu corri atrás de patrocinadores, porque a inscrição para a prova talvez assim, é o que você tem que pagar a meio à vista e é o valor mais alto, né? Ela está em torno de $900 a inscrição. Então tem empresas da cidade que me ajudam, vou tentar lembrar todas, né? Associação Comercial, Arroz Frias, Eletroforte, Drenado Bonés, Bonelesca Bonés, Quiosque Pastéis, né? Você tem a Embraque Aviamentos, a Apucarana Autopeças, a Itália Milano me ajudou, às vezes as pessoas, o Atacadão do Suplemento me ajuda também, então tipo assim, tem gente que me ajuda com dinheiro, tem gente que me ajuda paga parte de uma despesa, né, ou com equipamento. Isso te motiva mais, né? Então a pessoa acaba tipo, conheci uma loja de Londrina, assim como tem uma bicicletaria de Apucarana, Office Bike, me ajuda, tem uma outra bicicletaria de Londrina que me conhece, que acaba ajudando com equipamento, né? Então, que é Respect Bike. Então acaba sendo assim, somando, uns me ajudam com o dinheiro para pagar a inscrição e as outras no período, porque você tem o período de treinamento, né? Então daí eu faço um uniforme personalizado, coloco a logomarca deles e faço a prova. Perfeito. Estampando eles, depois coloco, né?
agradeço, enfim, porque eu acho que é muito importante esse incentivo ao esporte. Eu não vivo disso, até minha meta é terminar a prova, então o pessoal que é profissional, eles ganham dinheiro, eles têm incentivo. Agora o restante é por minha conta, né? Bicicleta, roupa, natação, tudo. É tudo por minha conta, entendeu? E como nós estávamos falando durante todo esse programa das emoções, né? A superação, a emoção. Qual que é a dica que você dá para quem ainda tem aquele emocional muito negativo, que eu nunca vou conseguir? Muitos nem começam, nem tentam, porque já acham que não vão conseguir. Qual o recado que você daria, Jean, para uma pessoa que está nos assistindo, que quer se superar, não importa onde? Alguns querem emagrecer por saúde, outros querem parar de fumar, outros querem parar com algum tipo de vício ou se superar de alguma forma na vida, porque querendo ou não, a superação é o emocional. Você tem que ter o foco da sua superação. Que conselho você daria para uma pessoa que está hoje, fim de ano, porque todo mundo promete começar em janeiro, para hoje uma pessoa que está decidida e ainda não conseguiu ter essa força de vontade para se superar? Você tem algum conselho para dar para essas pessoas? Olha, eu, como muita gente, eu sempre falava assim, ano novo eu vou emagrecer, né? Mas assim, eu nunca levei isso muito a sério. Então eu acho assim que o importante é você determinar que você consegue. Que até como o slogan do Ironman né? Não existe impossível. E como eu tenho esse versículo, né? Que eu citei, né? Aquilo que tu imagina, tu és, tu serás, né? Então assim, você tem que determinar as coisas na sua vida e obviamente correr atrás, né? Então assim, primeiro determina que aquilo vai ser seu, né? Busque aquilo, né? Busque se fortalecer a tua espiritualidade, busque fortalecer o seu corpo, a sua mente, você tem que trabalhar ela, exercitar ela como assim, como um músculo mesmo, né? Então você tem que buscar algo para te apoiar nesse caso. E assim, acho que a partir do momento que eu tive um impulso que foi por conta da minha filha, né? E eu acho que foi uma mola propulsora na minha vida, né? Então assim, mas ela me ajudou nessa parte assim da questão do empurrão que eu precisava no corpo. Mas a partir do momento que eu falei, olha, mas agora ela tá bem, porque ela ficou bem depois de um ano e tal, eu poderia voltar à minha velha forma, né? Daí eu falei, não, mas eu preciso melhorar, porque eu preciso ser uma pessoa melhor para ela, para minha esposa, no meu trabalho. Eu não posso me abalar tanto com as coisas. Então eu passei a determinar as coisas na minha vida e comecei a crer mais em mim. E para você ver, o Jean já pratica yoga e nem sabia que era o yoga, porque o yoga ele prega a união entre o corpo e a mente. Ponto. Muitos acham que é religião, mas pelo contrário, é o ser humano está pleno da sua capacidade. É você perceber que um corpo saudável faz a mente ficar saudável. Aquela frase famosa, corpo são, mente sã. Quando você tem o foco que você quer restabelecer a sua saúde física e mental, é possível. O Jean Carlos é aqui um exemplo nosso e de qualquer superação, qualquer problema que você esteja passando na sua vida, não importa se é um vício, se é alguma dificuldade, se você passou por uma perda, qualquer coisa que na sua vida você precise se superar, saiba que é possível. Quando você retoma o controle da sua mente, coloque o foco do eu posso, eu consigo. É um passo de cada vez que você vai cada vez mais longe. Começou com 2 quadras, terminou com 11 horas em uma prova. Em questão de quantos anos, Jean? 4, 5 anos, mais ou menos, aproximadamente? 2010. É aos poucos, a sua vida pode dar certo, você pode retomar o seu controle. E nada melhor do que agora, a gente está em dezembro, as promessas, né, de começar um ano novo, que 2017 seja espetacular e de superação para você que está aí com a gente, nos acompanhando. Uma honra estar aqui. Jean, namastê, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos ver você mais para frente aí correndo, estamos juntos. Obrigada a todos os apoiadores do Jean, vocês são fantásticos.
Você viu com o exemplo do Jean Carlos como é possível, com foco, determinação e uma intenção à sua frente, você transformar a sua vida para melhor. E aqui é o que o yoga vai ajudar você a superar a sua vida, quando você traz o equilíbrio entre o seu corpo e a sua mente, colocando os seus objetivos em primeiro plano, vivendo o momento presente, fazendo tudo o que você pode fazer agora, passo a passo, dia após dia. Os sonhos não acontecem de uma hora para outra, mas quando você coloca a disciplina, a sua força e determinação à sua frente, tudo é possível. Você pode retomar o controle da sua vida, mantendo-a dia após dia, vivendo desde a hora que você acorda até a hora que você vai descansar, de uma forma alegre, saudável, deixando que as coisas aconteçam conforme você planeja. Vá fazendo aquilo que você gosta, deixe de lado aquelas coisas que você se arrepende, deixe o passado te ensinar como uma lição, para que você não repita os seus erros e coloque o que é prioridade na sua vida à sua frente. Traga o seu foco, coloque o seu objetivo, qualquer que seja ele, se seja dietas, abrir um novo negócio, um relacionamento, qualquer que seja o seu sonho. Quais são os seus planos, os projetos? Coloque num papel, vá colocando tudo aquilo que você gostaria. Fica mais fácil quando você olha para aquilo que você deseja. Comece a riscar das suas listas aquilo que só te toma o tempo, aquilo que não é prioridade para você. Vá deixando de lado aquilo que te faz mal, que não te acrescenta. Vá colocando a sua saúde, a sua felicidade, você em primeiro lugar. Coloque o seu coração em tudo aquilo que você for fazer. Quando você põe a sua intenção à sua frente, imagine a sua intenção na palma da sua mão. Tudo é possível, não abandone os seus sonhos, mantenha aquilo que você quer, o seu desejo, coloque à sua frente, é possível, dê o primeiro passo, não espere que tudo caia do céu, isso não existe e por mais difícil que possa ser, quando você consegue realizar o seu objetivo, você vai dizer, não foi fácil, mas eu consegui. E nós estamos aqui para te dar todo esse apoio, a te ajudar a recolocar a sua vida nos trilhos. Está começando um novo ano, que você possa chegar no final do outro ano tendo realizado tudo aquilo que você se propôs a fazer. Faça listas, vá colocando tudo aquilo que você tem intenção de fazer, mantenha aquela lista visível, não abra mão de tudo aquilo que você gostaria de fazer. É possível, vá realizando pouco a pouco, cada dia realizando um passo de cada vez. Você vai longe quando você coloca as suas prioridades em foco, quando você já acorda planejando o seu dia para que ele seja o melhor de todos. Vá de pouco em pouco, quando chegar lá no final, você vai dizer a si mesmo, não foi fácil, mas eu consegui. E nós aqui do Mais Yoga estamos aqui para te dar essa força, para que você retome o seu caminho, equilibrando o seu corpo e a sua mente, focando na sua intenção, colocando o seu coração em todas as ações que você for realizar no seu dia. Do meu coração para o seu, que você tenha um excelente final de ano, que o ano de 2017 seja fantástico para você e continuamos juntos aqui no canal 15 da TV Mais, caminhando por essa estrada linda de realizações, sucesso e que você possa ter um ano fantástico. Namastê!